receber a glória e sair. Rogerinho, e eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele estamos. Canta ali! Único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele estamos. Exaltamos a Ti, ó Rei. Exaltamos a Ti, ó Rei. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todos os nossos ser a Deus. Exaltamos a Ti, ó Rei. Exaltamos a Ti, ó Rei. Cadê Jomar? Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Eu consagro todo o meu ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Jesus! Amém! Glória a Deus! Começar assim é bom, né? Olha aí, ali. Deus abençoe. Matando a saudade. Oh, glória! Com o louvor, né? Começando, isso. Né? Oh, glória! Olha ali. Tá vendo como Deus faz com a gente? Manda as pérolas, né? Para brilhar a nossa live. Olha aí. Nossa adoração a Deus, ao nosso Senhor. Valeu, Geraldo. Deus abençoe. Geraldinho, você sabe qual é o hino da SNHB? SNHB? Você sabe qual é? Levantai-vos vossos crentes. Não. Nós trabalhar, somos servos de Deus. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu me lembro, hein? É o 422. Isso. 422. Não. Epa! Tá ruim. Vamos nós trabalhar, servos de Deus, como mestre seguindo o caminho do céu, com seu conselho, renovar saber, juntamente o que Cristo mandar. Do amor, a seguir, a Jesus, com esperança e com oração, até que volte o dentro. Cadê você, Liz? Viu, Geraldinho? Amém, amém. Valeu. Grandioso Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai de infinita bondade, infinita misericórdia. Como é bom estar aqui com nossos irmãos, ainda que por via de aparelhos, Pai, de uma certa forma online, Deus, mas eu sei que o Senhor está presente, porque o Senhor, Deus onipresente, o Senhor está presente em todos os lugares. Nós estamos aqui reunidos no Teu nome. A Tua palavra diz, se não tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. E nós queremos que o Senhor já está aqui, ó Deus, através do Teu Santo Espírito, para nos ensinar, nos instruir, ó Deus. Amém. Nós queremos te pedir, ó Pai, que a luz do Teu Evangelho, ó Pai, esteja sempre ao nosso alcance, para que possamos estar aprendendo mais da Tua palavra, ó Deus, a fim de divulgar, de propagar mais o Teu nome. Neste momento, nós queremos pedir
nós queremos interceder pela vida dos nossos missionários que estão nos campos, muitos, ó Pai, sofrendo perseguições, padecendo, ó Pai. Mas queremos saber, ó Pai, queremos entender, ó Pai, que o Senhor está com eles, e que o Senhor continue manifestando no teu poder, dos teus milagres, dos teus livramentos da vida dos teus filhos, ó Pai. Dos seus filhos, das suas esposas. Abençoe, ó Pai, dando força, ânimo, Deus. Que esta lição de hoje, ó Pai, venha cada dia, ó Pai, nos trazer vigor, força, ó Pai, para continuar, ó Pai, na lida deste mundo, ó Deus, firmados no Senhor. Esta é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Abençoe cada um dos nossos irmãos aqui presentes. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Jesus. Então, podemos dar início, né, Valdir? Ok. Bom, continuando a história da viagem de Paulo. Enem, desculpa falar qual o texto antes. É Atos, capítulo 14, 19 em diante. Pode ir. Paulo é apedrejado. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. E, tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Bem, meus queridos, me lembrei do irmão agora, né? Meus queridos, sobrevieram, porém, judeus da Antioquia e Icônio. A gente observa que a mensagem que Paulo deixou em Antioquia e Icônio foi muito forte. A passagem dele por lá foi muito marcante, né? A ponto dos judeus se preocuparem de sair de lá das suas cidades atrás de Paulo para matá-lo, para que ele parasse de continuar evangelizando, falando, obviamente, de Cristo, né? O Cristo que eles não aceitaram, o Messias que eles não aceitaram, porque eles estavam vivendo Moisés, praticamente, né? A lei de Deus. E Paulo, como passou nessas cidades, como a Bíblia relata, que nas sinagogas, né? Então, na sinagoga era lida a lei de Moisés. Na verdade, era a lei de Deus, né? Mas é conhecida lá por ele como a lei de Moisés. Então, eles ficaram de uma forma assim, tão perturbados, foram usados assim, tremendamente também por Satanás, a ponto deles saírem da cidade deles, né? Ou seja, Paulo já tinha passado pela cidade deles, já tinha falado do evangelho, já tinha muita gente se convertido, teve as confusões, a perseguição. Paulo saiu de lá, mas Barnabé deu seguimento à viagem deles, e eles não se conformaram, não conformados com isso, deu início à perseguição a Paulo. E chega na cidade de Icônio, da Antioquia, e pegam Paulo e apedrejam Paulo. Praticamente, eles fizeram como é que a gente chama aqui? Um linchamento, né? Porque é considerado lixamento quando a pessoa desfalece, quando a pessoa morre. Quando não morre, infelizmente, não é considerado, aqui no Brasil, né? Não é considerado lixamento. Então, eles deram como morto a Paulo e largaram na porta da cidade, certo? E voltaram para suas cidades, achando eles que já tinham completado a missão deles, certo? Então, a gente observa que a perseguição aos cristãos, né, que é desde o passado e continua até hoje, ela é de uma forma terrível. Aí eu fico assim imaginando, né, como deveria ter ficado a cabeça de Paulo, né, psicologicamente. O que Paulo fez de tão ruim, de tão danoso para ser perseguido dessa forma, ser apedrejado, né?
Eu não estou nem levando em conta a questão daquilo que a gente planta, a gente colhe, né? Porque Paulo foi um perseguidor daquela época, né? Fez o mesmo com muitos cristãos e hoje sofreu isso, certo? Mas, por outro lado, como é que a gente olha, né? Como é que fica a cabeça de uma pessoa, psicologicamente, por ser perseguido, né? Por ser apedrejado, por ter apanhado de uma forma que quase vem a desfalecer, né? Fica uma coisa assim muito terrível, né? A ponto de amedrontar as pessoas, a ponto de fazer com que as pessoas desistam, né? De cumprir suas missões. Mas a gente observa que Deus, quando chamou Paulo, ele realmente tinha um propósito tremendo, né, com a vida de Paulo para muitos. E Paulo não desistiu. Aí a gente observa, né, que no versículo, no próprio versículo 19 diz, né, as multidões o apedrejavam e Paulo arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Então, Paulo estava numa condição que talvez até ele tivesse pensado que ele ia ser abandonado, ia ser esquecido, até pelo próprio Deus, né? Mas graças a Deus que no versículo 20, a Bíblia diz que, rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Então, a gente observa que Paulo foi rodeado por aqueles discípulos que o aceitaram a Jesus, que entenderam a mensagem, que se converteram. Então, foram atrás de Paulo e cuidaram dele, né? O texto não fala claramente acerca da situação em si, dos cuidados, de medicamentos, de para onde é que ele foi passar, um período para se curar, né? Então, uma pessoa que chega a essa situação de ter dado como morto e pegar ele para poder ele voltar ao vigor dele, não é fácil e não é de uma hora para outra. Não estou questionando o poder de Deus, gente, pelo amor de Deus, né? Mas, humanamente falando, a nossa visão física, né, psicológica é essa, né? A situação de Paulo era muito danosa. Provavelmente alguém até imaginaria que ele ia morrer, mas a Bíblia aqui diz que ele se levantou e foi com os irmãos, né? E partiu dali com Barnabé para Derbe. Bom, chegando em Derbe, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Então, Paulo, chegando em Derbe, ele continuou a missão dele de pregar o evangelho. E, graças a Deus, nesta cidade ele foi aceito, né? Grande multidão entendeu a mensagem, entendeu o cuidado de Deus, o amor de Deus para com eles, viram que Deus não tinha esquecido deles, né? E eles aceitaram de bom grado. E Paulo, feito a sua missão, obviamente, eu não posso prever o tempo que ele passou nessa cidade, porque ele levou uns 3 anos, mais ou menos, né, dessas cidades percorrendo aí nessa primeira viagem, mas eu não posso precisar, assim, que ele levou 1 ano numa cidade, outro 1 ano em outra, ou se levou a metade do ano, né? Isso eu não posso precisar, mas eu sei que não foi poucos dias, não foi pouco tempo, né? Então, ele conseguiu cumprir a missão. Essa missão, né, que foi muito árdua para ele, para Barnabé, e para todos os outros discípulos. Porque a gente observa e entende que todos os discípulos tiveram mortes assim trágicas, né? Devido a essa missão. Mas eles levaram em frente, não temeram a homens, não temeram a nada, nem temeram em dar cabo da própria vida dessa forma, né? Se tivesse de morrer, eles morreriam pelo nome de Jesus. E eles continuam. Isso também porque ele estava levando vida e salvação para aquele povo. Então, a preocupação deles não era com eles. A preocupação deles era em levar a vida, levar a salvação, levar a solução para a vida daquele povo, daquelas cidades. Então, a gente observa que depois dele ter passado por Derbe, né, eles tiveram que voltar.
e voltando, passando pelas mesmas cidades que eles passaram. Ou seja, além deles ter constituído ali em Derbe sua missão, constituído ali a igreja, né? Deixou o povo preparado, deixou os líderes lá, eles voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, as cidades que perseguiram ele, as cidades que o povo daquela cidade que apedrejaram eles. Mas eles voltaram por ali com a cabeça erguida, confiante no Senhor, né? E aqui, nesse texto aqui, não consta mais que eles foram perseguidos novamente. Possa ser até que eles passaram de uma forma despercebida, né, propositalmente, para não serem reconhecidos, né, e não acontecer novamente o que aconteceu. Mas o fato é, meus irmãos, que aconteceu o apedrejamento. Eles não fugiram disso, não foram livres disso. Eles passaram por isso, né? Isso deixou marcas. Isso deixou marcas para nós. Isso deixou um legado para nós, né? E mesmo a situação que eles passaram, mesmo a situação que Paulo passou, ele não desistiu, não voltou atrás, né? Ele deu sequência, deu continuidade à missão que foi recebida. E esse é o nosso papel, né? Nós damos graças a Deus que a Bíblia diz que nós ainda não estamos sendo provados pelo fogo, né? Nós estamos sendo provados pela morte, como aconteceu aqui nessa época, né? Mas nós temos muitas dificuldades, nós temos muitas lutas, nós temos muitas batalhas, e de vez em quando acontece de alguns irmãos, né, passarem por alguma situação. E em outros países, em outros estados e outros países, acontece sim perseguições até com ameaças de morte, para principalmente os missionários que hoje estão fazendo o papel que os apóstolos fizeram, né? Viajando para outros países, viajando para outras cidades, para poder levar essa vida, levar Jesus, levar o evangelho, a solução, a vida eterna para essas pessoas, e não estão assim preocupados com o que vão acontecer com eles, né? Mas graças a Deus que as misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos, e são essas misericórdias que têm acompanhado esse povo e têm libertado e livrado delas, né? É interessante, né, que Paulo, ele não comenta de uma forma assim ruim a passagem dele lá por Derbe, o apedrejamento, como diz aqui no livro de Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 11, diz assim: as minhas perseguições e os meus sofrimentos quase me aconteceram em Antioquia, em Icônio e Listra, e variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Então, Paulo, em momento algum aqui da história, ele reclama, né? Ele refuta ele ter sido perseguido, pelo contrário. Ele reconhece Deus em meio a essas perseguições, em meio a essa situação, né? Então, isso é um ensinamento para nós. Nós devemos reconhecer a Deus, como diz lá no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 6. Reconhece a Deus em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Então, se nós reconhecermos a Deus em todos os nossos caminhos, com certeza que todas as perseguições, levantes, problemas, situações difíceis, Deus nos livrará. Como Ele tem livrado, né? E aí a gente tem que cantar o hino que Davi cantou, né? Que está lá no livro de Salmos 116, 12, né? Que daremos nós ao Senhor por todos os benefícios que Ele nos tem feito. Todos os seus benefícios, ainda diz assim, que Ele nos tem feito, né? Então é maravilhoso a gente relembrar, é maravilhoso a gente entender, ver, né? Aqui, sentir na pele, quando a gente lê dessa forma, a gente sente na pele, né, o que Paulo passou, não propriamente na mesma ordem, mas dá para a gente entender, né? E a situação que ele passou não foi fácil. E, com certeza, ele não queria isso para ninguém, né? Então, meus irmãos, eu fico por aqui, né, reconhecendo, né, que, mais uma vez, Paulo perseverou, né, não desistiu, é um legado para nós, né? E não importa onde a gente vá,
Não importa as perseguições, o que aconteça. O que importa é nós não desistirmos de pregar o Evangelho. Né? Então, como o próprio Paulo diz, enquanto tiver oportunidade, use-a com sabedoria. Que Deus nos abençoe e abençoe nosso irmão Jomar, que vai fazer a segunda parte. Bom, Pai do Senhor para todos, Deus abençoe. Muito boa essa palavra do nosso irmão Eli. Mas a parte que me coube foi o versículo Boa noite, meus amigos. 2 até o versículo 24, né? E como ele falou, no versículo 21, depois que ele está ali anunciando a palavra de Deus, os judeus vêm contra ele, a peleja, né? Daquela situação toda. Mas Paulo se levanta, né? Daquela situação difícil e na cidade ele parou ali em Icônia, Listra, né? Icônia, Listra, entre outras cidades aqui, Antioquia. Ele chega nessa cidade e faz uma coisa interessante. Ele começa a ver como os irmãos estavam, aqueles irmãos que ele ganhou na primeira viagem, ele volta de novo para discipular, né? O pessoal da visão dos 12 fala muito em consolidar, então ele vai consolidar. E o versículo 22, ele começa assim, dessa forma, né? Diz assim: fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, firme na fé, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino dos céus. Eu estou aqui uma pesquisada aqui alguma coisa e quero compartilhar com os irmãos e nós aprendermos juntos, né? Eu também estou aprendendo. Através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Essas tribulações, irmãos, enquanto nós estivermos aqui, nesse corpo físico, enquanto estivermos aqui na Terra, vamos passar lutas, vamos passar problemas, vamos passar dificuldade. De toda a sorte, de toda a espécie, em qualquer área. E quem falou isso justamente era um homem, foi um homem que passou por uma situação como ele deu. Ele foi apedrejado, né? Ele foi cercado e em um momento eu percebo aqui Paulo mudando, eu não percebo Paulo se queixando, né? Se queixando da vida, não, ele se levantou e continuou e partiu para os irmãos que se converteram e foi firmar, exortando a permanecer firme na fé, né? E essa questão que aí se refere à palavra de Deus, né? Exortando a permanecer firmes na fé. Se refere a permanecer na palavra, permanecer no ensino das Escrituras sagradas, né? Amém? Irmão, desliga o microfone, está dando eco. Viu? Então, exortando os irmãos a permanecer firmes na palavra de Deus. Né? Quer dizer, ali em Atos 2:42, diz o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, né? Na comunhão, no partir do pão e nas orações, né? E em toda a alma havia temor. Amém? Os irmãos estão me ouvindo? Sim. Amém. Ele percebe na doutrina. Então, eu achei interessante esse trabalho de discipulado que Paulo fez. Ver como os irmãos, talvez aí a importância do discipulado. E exortando. E exortar, irmãos, aqui eu destaquei essa palavra. Exortar não é bater. Exortar não é agredir a pessoa. Exortar não é maltratar. Exortar simplesmente é animar, trazer a fé. E Paulo exortou os irmãos a permanecerem firmes na fé. Eu não sei, eu acredito que os irmãos estivessem passando alguma perseguição ali, porque os cristãos muitas vezes eram perseguidos, e Paulo disse, olha, eu tenho prova disso, eu passei agora uma situação, eu estou imaginando, e Paulo disse o mesmo para eles, que eles ficassem firmes na fé, que nós vamos entrar na glória celeste futuramente, com muitas lutas, com muitas dificuldades, né? E com muitas tribulações, então aqui vai uma lição. Se algum dos irmãos estiver passando alguma luta, nós vamos entrar no reino do céu dessa forma.
né? Vencemos uma, depois vem outra, né? E tem um salmo que eu gosto muito, é um salmo da minha predileção, é o Salmo 126, o versículo 6. Diz assim: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus irmãos. Muitas vezes nós vamos anunciar a palavra em meio à perseguição de falsos irmãos, como Paulo sempre fala em suas epístolas, né? Os falsos apóstolos, é desanimado, é triste. Se os irmãos olharem no 2 Coríntios, capítulo 11, você vê que Paulo tomou 5 quarentenas de açoite de -1, 5 naufrágios, foi apedrejado em perigo de abismo. Quer dizer, um homem que passou tudo isso. E ele, na 2 Coríntios 4, diz: a nossa leve e momentânea tribulação. Imagine, você passar tudo isso, né? Eu tirei isso para minha vida, né? Tirei para mim. E você ainda dizer leve e momentânea. Então, era um homem que estava com foco no Senhor. E ele estava ensinando isso aos discípulos: exortamos a permanecer firme na fé, pois que importa quem temos no reino dos céus com muitas tribulações. E o versículo 23 diz assim: e promovendo-nos em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendar ao Senhor. Eu vejo aqui, irmãos, nessa situação, eu fiz uma anotação aqui que eu achei muito interessante, e após eu ler, eu quero comentar o que eu entendi. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu ver aqui, só para me situar. Versículo 23. Só um momento. Eu vou ler aqui para me situar aqui. Espera aí, um momento. O versículo 23, né? Era uma expressão corrente para líderes, né? Que mostra a importância de desenvolver uma estrutura com liderança. Paulo, ele plantava igrejas em um determinado lugar, Listra, Icônio, Antioquia, né? Firmava os discípulos, depois escolhia líderes, né? Líderes reconhecidos, aprovados pela igreja. Eu acredito que aqui essa escolha de presbítero, né? Como o nosso pastor Riedson sempre fala na igreja, que presbítero, né? Isso é o mesmo título, só que cada um aponta uma situação. O presbítero, eu quero que seja assim, na questão da supervisão do ensino, e ele colocava aquela liderança após a oração e jejum. E nós vemos hoje em dia por aí, como eu sempre tenho conversado com o irmão Eli, com outros irmãos, a escolha de líderes, meninos por aí, se é que pode se chamar de líderes que não têm conhecimento bíblico, líderes imaturos, né? Líderes, entre aspas, que tratam as pessoas com rigor e dureza. Eu tenho me batido com essas pessoas, mas aqui não. Eram líderes, ele fala da importância da liderança local e eclesiástica, né? Com pessoas reconhecidas pela igreja. Essa era a primeira advertência aos presbíteros, que fala, né, em Atos. Então veja a importância. Ele veio, voltou, né? Fortaleceu os discípulos, animou que eles ficassem firmes na fé, na palavra de Deus. Depois elegeu pessoas, né, experimentadas, pessoas aprovadas. E aí ele fez o quê? Deixou ali responsável. Veja a importância, né, de pessoas. Eu creio que Paulo colocou pessoas maduras. E eu vejo hoje a grande importância de líderes maduros. Eu tenho observado num círculo evangélico, irmãos, muita gente boa se dizendo que é líder, pastor, seja lá o que for, mas cheio de conhecimento, mas imaturos, arrogantes, prepotentes, tratando as ovelhas do Senhor com rigor e dureza. Eu vejo a importância de líderes reconhecidos por Deus e pela igreja. Pessoas maduras, um presbítero, irmão. Eu entendo que é uma pessoa madura, experiente na fé, uma pessoa que pode aconselhar à frente do rebanho, liderando, não é qualquer pessoa, né? Eu lembro quando eu fiz parte da Igreja Batista Missionária Manaim, tinha uma minha líder no curso que eu fiz, Escola de Ministério, ela me disse uma coisa que me marcou. E ela disse o seguinte, abre aspas, quem é, nem parece, mas quem não é, tenta aparecer. Foi a missionária Cíntia. Então, as pessoas que são chamadas por Deus para a liderança, às vezes a pessoa não olha com o olhar do Senhor. Muitos líderes por aí olham com o olhar da carne. E a Bíblia diz que Deus não vê como o homem vê. Né? E eu creio que Paulo estabeleceu ali pessoas, ele teve ali a visão de Deus, pessoas que ele viu ali naquele meio, que estavam maduras, aptas e prontas para o serviço.
Agora vamos para o versículo 24, eu quero fechar, porque esse versículo 24 diz o seguinte, né? Eu quero ler aqui para os irmãos, para finalizar aqui minha participação, mas eu quero dizer que tudo isso aqui que eu li é para mim. Eu aprendi que tudo que a gente lê na Bíblia, a gente tem que pensar em mim. Essa palavra foi para mim, né? Me edificou, eu estou compartilhando com os irmãos, né? Versículo 24 fala o seguinte, deixa eu ler aqui na Bíblia e nós vamos comentar. Diz o seguinte: atravessando a Pisídia, dirigiram-se a Panfilha, né? Paulo aqui, ele é um obreiro, foi um obreiro, né? Um apóstolo operoso, trabalhador. Eu vejo muitas pessoas reivindicando para si título esse, aquele apóstolo, né? Só título de status, de vanglória, de vaidade. Mas são preguiçosos, né? São obesos espirituais, são um bando de fanfarrão, né? Que ostentar título, mas não trabalham, né? Observe que Paulo era um obreiro do Senhor, aprovado, estava sempre de um lugar para outro. E essa região dele, eu pesquisei aqui, eu descobri o seguinte: Pisídia, né? A região da extremo sul da província da Galácia, Panfilha, uma pequena província entre a Galácia e o mar Mediterrâneo, né? Da qual Perge era a capital da Itália, né? O principal porto. Então, ele sempre estava assim na região costeira da Europa, né? Em barco, em carruagem, ele usava todos aqueles meios de transporte. Então, era um obreiro, né? Operoso, né? E quantos obreiros a gente vê por aí que é convidado para ir para esse ou aquele lugar e diz: eu não vou, eu não posso. Quer ficar na capital, na zona de conforto, né? No ar condicionado, sentado, salvo e satisfeito, né? Achando que a vida cristã é só isso. O Senhor nos chamou para nós irmos e anunciarmos o evangelho. Então, Paulo, para a minha vida, né, é um exemplo de um obreiro, de um missionário do Senhor. Não estou dizendo que não existem homens que expõem a sua vida, mas é como diz lá em Mateus, capítulo 8, versículo 34, né? A seara é grande, mas são poucos os ceifeiros. Rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Então, irmãos, eu, encerrando a minha fala, eu aprendi aqui para a minha vida e compartilho, né, que Paulo voltou discipulando os irmãos, exortando, né? Estabeleceu uma liderança, pessoas maduras, e sempre estava em movimento, não parava, não se acomodava. Então, essa lição, nós precisamos estar, assim que a gente ganha uma pessoa para Jesus, estar orientando essa pessoa, só deixar ela caminhar sozinha quando ela estiver madura na fé, e não parar. O nosso descanso não é aqui, né? Que Deus abençoe a todos e eu quero agradecer a minha oportunidade. Muito obrigado. Valeu, meu irmão Jomar. Agora vamos ficar com ele, nosso irmão Rogério. Já ajuda, meu irmão. Ligue seu microfone, meu irmão Rogério. Ligue seu microfone. Amém? Fala aí para a gente ver se ouve. Aperte e dá uma aperta. Oi. Aí, pronto. Apertou, Amém, né? falou. Amém. Essa primeira viagem de Paulo não termina aí. Vai terminar no capítulo 15, versículo 36. É uma viagem longa. Observe, amados irmãos, que aproximadamente Paulo teve em torno de mais de 30 anos de ministério. E uma viagem dessa não custava mais ou menos do que 3 a 4 anos. Quer dizer, demorava para chegar no lugar. Não era feito de qualquer jeito. Então vamos ler para agora capítulo 14, de 25 a 28. Está aí nosso irmão Dezinho, esposo da irmã Ilza. Um prazer imenso, irmão, ter conosco aqui a sua presença. Versículo 25 do capítulo 14 de Atos diz: e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália, dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que havia já cumprido. Ali chegando, reuniram a igreja, relataram quanto fizeram a Deus com ele
e como abriu aos gentios a porta da fé, e permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Não pouco tempo com os discípulos. Então, nessa viagem missionária, chegou Paulo agora na Europa. Já estava vindo, descendo, como o Jomar falou há pouco, Pege era a capital da Itália, hoje Itália, Roma agora atual. E chegou, então, o Evangelho nessa região. E aí Paulo retorna a Antioquia, onde ele foi enviado. Paulo foi enviado pela igreja de Antioquia, onde em Antioquia os cristãos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos, de forma pejorativa, porque naquela época cristão não era bem visto, era como se fossem os bíblias do passado, do século passado, que sempre andava contradizendo a maioria dos religiosos da época. E Paulo chega, então, à Europa, e aí ele desce, presta um relatório à igreja, a própria igreja que havia lhe ordenado a fazer a missão, de tudo o que acontecera, e aí ele permaneceu ali com os discípulos, não poucos dias, alguns dias, para retomar ainda, e a gente vai ver na próxima semana, no capítulo 15, a jornada da primeira viagem ainda. Quer dizer, sempre Paulo ia e voltava e trazia relatório daquilo que estava acontecendo, o que aconteceu. Então, no versículo 26, ele anunciava a palavra. Então, Paulo era uma pessoa que não perdia a oportunidade, em hipótese nenhuma, para pregar o evangelho. Inclusive, Paulo escrevendo as cartas, ele preso em Éfeso, em Filipenses e Colossenses, 3 cartas, ele preso, ele ia aproveitar para pregar o evangelho dentro da cadeia e fora dela. E no meio do percurso da viagem, pregava também. Até em naufrágio, Paulo pregava. Quer dizer, ele não perdia nenhuma oportunidade. Aí a primeira lição para a nossa vida hoje é que nós não podemos perder a oportunidade. Você que senta do lado de uma pessoa que está no ônibus, você que vai para um estabelecimento comercial, você que tem um estabelecimento comercial, você que trabalha com Uber, você que está, como eu, no hospital, que encontra com muitas pessoas ao redor, por que perder a oportunidade? Não devemos perder, em hipótese nenhuma, a oportunidade de falar de Jesus, de falar das maravilhas que Deus operou em nossa vida. É assim que a gente ganha vida. Chegou-se à conclusão que a gente ganha mais pessoas pelo relacionamento de amizade do que da pregação do folheto. Jesus te ama, Jesus te salva. Embora é importante. Porém, o nosso relacionamento com as pessoas, no dia a dia, ele acompanhando a gente, no nosso proceder, nas nossas atitudes e ações, atrai muito mais do que um próprio sermão de púlpito. Muito interessante isso, esse contato, e Paulo tinha esse contato diário com as pessoas. Ele anunciava o evangelho, aqui no versículo 25, anunciando a palavra em breve. O anúncio da palavra, lembram lá no capítulo 8, que eu falei a semana passada, que os que andavam dispersos iam por toda a parte anunciando a palavra, e Paulo também, ainda fugido desse apedrejamento que ele falou, de surra, jogado até quase morto. Imagina um homem quase morto, sair zonzo da cidade com a cabeça quebrada, com a cara ralada, e entrar em outra cidade de novo. Ou retornar para o mesmo lugar para lá. É muita coragem, é muita disposição, é muita vontade de anunciar o evangelho. E esse Paulo sem dúvida nenhuma, juntamente com Barnabé, é o personagem principal dessa primeira viagem. Fazia isso com grande alegria. No versículo 26, meus amados queridos irmãos, ele navegava para Antioquia e para dar o relatório de uma missão cumprida. Observe que uma missão dada a Paulo, ele cumpriu à risca, porque ele foi enviado pela própria igreja de Antioquia para anunciar a palavra
ele voltava com o resto da igreja de Antioquia, uma igreja criada, oriunda do trabalho evangelístico de Paulo. Ele agora vai e volta anunciando. Quer dizer, é a missão que nós temos de cumprir. E eu pergunto, meus amados e queridos irmãos, que a gente tem que olhar para nós mesmos, examinar a nossa própria vida e ver qual é a missão que Deus entregou a mim e a você. Até hoje, se até o dia de hoje não conseguir identificar a missão que Deus colocou sobre os nossos ombros, está alguma coisa errada. Mesmo porque o principal da igreja não é o evangelho. Agora, anunciando o evangelho, você está sendo usado onde? Geraldinho é na música. O outro é ali no púlpito. O outro é no evangelismo na rua. O outro evangelizando lá na Cristolândia aos drogados. Outros com crianças. No meu caso, é muito mais com menino do que qualquer outra coisa para alguma coisa. Já identificou qual é? Você até identificar algo está errado. Deus nos convocou, nos chamou para uma missão específica. E cada um tem uma missão específica. Todo aquele que não era judeu, de qualquer outra raça, nação ou tribo, era gentil. E Paulo partiu para a Europa e cumpriu a missão que Deus lhe tinha determinado. Embora tivesse passado por muitas agulhas de apedrejamento, resistência, idolatria, fazendo com que ele fosse impedido de cumprir a missão, mas ele ultrapassou todos esses obstáculos. É realmente uma prova que o Espírito Santo, quando capacita, também dá autoridade a você. Para você não esmorecer, não desanimar, não receita de bondade. Porque o evangelho realmente confronta o indivíduo, largar o pecado, não gosta, renunciar ao pecado, deixar a cervejinha dele, deixar as 3 mulheres que tem na rua. Isso aí, meu amigo, implica uma renúncia pessoal que não é fácil. E alguns não vêm para a luz para que as suas obras não sejam manifestas. E é por isso que alguns rejeitam ou renunciam ou a bênção do Evangelho de Cristo. Mas Paulo cumpriu a sua missão. Mas a principal orientação e lição para a nossa vida dessas cartas paulinas é a missão que Paulo não de Acho que travou aí o celular de Rogério, não? Caiu Deixa de a Rogério. internet. Estava querendo já dar uma pifada, caiu. Amém. Glória a Deus. Tá ouvindo aí? Tá ouvindo, Rod? Perfeito? Tá ouvindo? Sim. Já agora eu tô ouvindo, porque caiu um pouquinho. Voltou agora. Ok? Relataram o que fizeram com ele. Como abrir aos gentios a porta da fé. Liga o microfone, pessoal. Paulo e os demais receberam. O que foi? Sim. Eu falei com os irmãos para desligar o microfone.
O relatório de Paulo trazia, então, relatório da continuidade do trabalho, da prosperidade do trabalho, do trabalho, e tudo isso aqui, de muita luta, de muita perseguição, no final, com a igreja. Nunca o trabalho de Deus é bom. E com Paulo também, assim, com o Barnabé, porque onde ele ia, criava uma igreja, formava uma igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. As experiências que ele teve foi experiências críticas de amigos, até de irmãos, por inveja. Esmurrado pelo Satanás, ainda com espinho na carne, ele cumpriu a sua missão. Qual é o seu espinho na carne? Coloca diante de Deus, para que a graça de Deus possa lhe bastar para você superar. De repente, existe uma dificuldade, onde eu não sei anunciar, vou aprender com fulano. Eu não sei cantar, mas vou aprender com Geraldinho. Eu não sei pregar o evangelho com diligência. Eu vou procurar o pastor Antônio Marcos. Quer dizer, quem quer trabalhar, está procurando alguém para lhe ajudar a criar. O problema é que as pessoas que não conhecem jogam a toalha e ficam sentados, né? Sem reagir. E aí, uma série de gente que não tem. Cada pessoa tem 5 cargos, os 5 que a pessoa tem é porque os outros não querem trabalhar. Então, ele é obrigado a 3, 4 cargos para a obra dar continuidade. Mas, na verdade, não era nem para ter tanto cargo assim, era para cada um, numa missão só, fazer o trabalho com zelo e alegria. Ora, ridicularizado, mas ele, com a sua humildade, com a sua simplicidade, anunciava o evangelho. A seu tempo, no momento certo, na certo. Ele, quando teria que ser poliglota, ele falava, no Areópago, ele falava para doutores. A linguagem dele era... Quando era um grupo de expressão menor ou simples, ele diminuía o nível para que as pessoas compreendessem. E assim tem que ser anunciado o evangelho. Se eu vou para dentro do mato, eu não posso pregar de maneira eloquente ou teóloga. Eu tenho que onde ele estava ao grupo, as pessoas que estão ao seu redor para anunciar o evangelho e de maneira clara e objetiva as pessoas se convertiram ao evangelho. Apredejado por inimigo sempre foi abandonado pelos irmãos. Paulo era abandonado pelos irmãos, né? O desgaste era grande. Falsos irmãos do cristão, que depois que Paulo cumpria a sua missão, ainda assim o falavam. E aí, no versículo final, do versículo 28, permaneceu não pouco tempo com o discípulo no retorno de Antioquia. Por quê? E aí agora a parte interessante, que muitas vezes a pessoa diz assim, poxa, o missionário ele anuncia, mas ele tem sempre uma igreja que ele estava. E Paulo assim o fazia de maneira categórica. Quer dizer, ele dava também a prioridade à comunhão, não isolamento, como alguns dizem por aí, que eu vou fazer meu culto em casa, minha igreja em casa, e a própria palavra de Deus diz, não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns, mais tarde, uns aos outros, quando vem aquele grande dia. Permanecia ali, meus amados irmãos, na graça de Cristo, na fé do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no amor fraternal entre os irmãos, na oração, na persistência da oração, no louvor, na prática do bem, que não foi o homem que praticava em relação aos pobres, e na obra do Senhor. Ele permanecia inabalável, apesar das contrariedades, inclusive dos irmãos em
Cristo Jesus. Mais uma lição. Embora você não seja compreendido, embora você seja decepcionado dentro da casa de Deus, aí entra Gálatas, capítulo 6, versículo 1, que o próprio Paulo escreveu: vós, irmãos, se algum dia for surpreendido alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhais isso com espírito de mansidão. O espiritual, embora surpreendido com a ofensa, ele sabe que dentro da casa de Deus tem o joio, tem o trigo, tem o fraco, tem o forte, ele não vai largar o evangelho por causa de uma crítica, de uma murmuração, ou até mesmo de uma, vamos dizer assim, uma acusação. Levantando uma pessoa que o evangelho. Paulo permanecia no evangelho, invejado e criticado. Ele não deixava de praticar as obras de Deus. Sendo uma igreja de gente falha, há de ter pessoas, viu, nosso irmão aí, viu, com fraquezas espirituais, porque a igreja é realmente um lugar onde é tratado a alma, tratado o coração, tratado o íntimo do indivíduo para o aperfeiçoamento até a volta de Cristo. Até lá, todos nós estamos ainda devedores pela fraqueza carnais a erros de falha. Então, não se vai nunca acreditar que a igreja padrão na terra, todo mundo seja super perfeito. Pelo contrário, vai ter pessoas que a gente vai encontrar na casa de Deus com falha. E não é por isso que a gente vai largar o evangelho, vai se decepcionar, vai largar Jesus, por causa de Chico, de Francisco e de Beltrano e de A, de B, de C. Olhando para Cristo, Hebreus 12, 2. O autor e consumador da fé, no qual que estava proposto, suportou a cruz, está assentado à direita de Deus. Nós devemos olhar para Jesus. Ele que é perfeito. Os demais na face da terra, pastores, sacerdotes, quem quer que seja, são imperfeitos e não serão, de forma nenhuma, um padrão exemplar 100% como ele foi. E isso é que nós devemos tomar como Paulo, para que a gente tenha desviado da fé por falha de A e de C. Nosso alvo é Jesus. E Paulo falou aos Colossenses: prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. O alvo dele é Jesus, até o dia que ele vai receber a coroa da vida. Ele falou: não é a mim que eu receberei a coroa, mas a todos aqueles que amarem a sua vida. Que Deus possa nos abençoar e vamos continuar no capítulo, estudando ainda mais a continuidade da primeira viagem, que só vai acabar no capítulo 15, versículo 36, para depois entrar na segunda viagem e depois entrar na terceira viagem, para aí concluir. Espero em Deus que seja antes da pandemia terminar também. A luta é grande, mas a vitória é certa em nome de Jesus. Um abraço aos irmãos, Deus abençoe a todos. Irmão Valdir. Meu irmão. Tá difícil essa pandemia acabar, né? Hoje a gente já recebeu aí a notícia que a DL Tucci aqui no Caminharia foi interditada, o atacarejo também já foi interditado, né? Então tá difícil, né? A situação está se estreitando, né? A população, de uma certa forma, fica prejudicada também, porque eles não trazem uma solução, simplesmente eles querem que você faça o que eles querem que faça, acabou. E eles não vêm para cá para ir ajudar, para colocar, vamos fazer assim, vamos ficar aqui para poder ajudar a coordenar. Eles não estão preocupados com essas coisas. Então, como a população também é falha, né, aí prejudica a todos, né? Mas eu estou feliz por daí, ó. Parabéns daí, meu irmão, por você estar aí, nos ouvindo aí. Que Deus possa continuar abençoando você. E trazendo ensinamentos, viu? Para a sua vida, para o seu dia a dia. Dá um abraço aí na família aí. Geraldinho, meu querido. Se prepare aí que a próxima viagem aí você vai participar aí. Viu? Opa, que bênção. Ismael. Tira a câmera aí. Gilmar, meu irmão. Boa noite.
Tá bom, meu irmão. Degnaldo. Aguinaldo! Olha aí, ó. Oi, Lívia. Oi, Jorge. Fala. Oi. Lívia, Valdir vai Fala. renovar o grupo, né, que vai falar, né, Valdir? Oi? eu quero convidar vocês na sexta-feira que vem agora, 19 horas, Sim. sexta-feira, fazendo uma live de louvor e adoração ao vivo, viu? Você vai mandar o Amanhã, link pra mim? agora pelo Instagram, para quem tem o Instagram, Ô, viu? Ali, Às 7 horas da noite, 19 horas, eu estou fazendo a live. Valeu, meu irmão. Um abraço. Valeu, meu irmão. Obrigado. Boa noite. Olha, eu vou deixar na mão Tá de bom. Valdir no Instagram para ele passar para vocês, viu? eu vou, Perfeito. ô, já, Rafael! eu vou Viu, Valdir? ir na SMHB Amém. pra você E falar. aí, Varão? Viu? Pode Tá tudo bem? Valdir, eu vou passar o Instagram pro seu para você passar para quem quiser assistir, sexta-feira, 19 horas. É melhor, eu vou lhe adicionar na Se SMHB. nós não tivermos reunião com o Corpo Diaconal, a gente vai participar. Tá bom, tá certo. Viu? Amém. Ó, Amém. eu gostei muito, né? Falar da palavra de Deus que foi pregada. Gostei muito que os irmãos estavam falando. Uma coisa que me chamou a atenção, que ele estava falando, que aqui, ó, sobrevieram, porém, os judeus instigaram a multidões. Você vê, né, que às vezes a gente não espera, né? A gente ainda, como estava falando aqui, e dentro da própria igreja, pessoas vão se levantar, vão instigar outras pessoas para vir contra nós. Né? Você vê que aqui foi os judeus. E sobre isso que ele falou. E o irmão Jomar, sobre o grande e pequeno, Paulo sempre se colocou em menor. Lá em Efésios 3:8, ele fala, eu menor dos santos, ele se coloca, né? Menor dos santos. Sempre se coloca que ele foi um bravo guerreiro, né? Bravo guerreiro pregando o evangelho e ainda vai começar ainda a parte que ele vai passar por coisas ainda piores, né? E o irmão Rogério, fechando o capítulo, né? E você vê que cada vez mais que ele anunciava e não, em dificuldade para se locomovendo de um lugar para outro, ele não colocava dificuldade, ele ia por amor ao evangelho, né? Eu acho que, e também tem outro ponto aqui, que ele botou aqui no 23, depois de orar com jejum, a oração, né? É importante buscar a direção de Deus, fortalecimento de Deus, né? E jejum, eu acho que é algo que deixa a carne fraca, mas o espírito dele estava forte. Eu acho que com o espírito forte a gente vence qualquer batalha, né, meu irmão? E deixa para os irmãos comentar e ficar aberto também agora, comentar, Aguinaldo, irmão aí. Esse é meu comento, viu? Você pode estar comentando aí. Amém? Daí, Boa noite, meu irmão. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Gostaria gente. de falar que aprendi agora com essa mensagem de hoje a força de Paulo, como Paulo tinha uma força, né, meu irmão? Mesmo apredejado, mas ele não largava o compromisso que ele tinha com o Evangelho. Aqui, que Deus possa colocar isso no nosso coração, meu irmão. O camarada não largava a toalha, não. Era duro na queda. Ele ia, mas ele voltava. Ele estava na beira, não é brincadeira, não. Às vezes a gente fica até meio assim, envergonhado de falar da palavra de Deus dentro de ônibus, assim numa praça, assim, e ele não tinha essa coragem. Essa determinação. É isso que nós precisamos. Amém? Amém. Amém. Amém, varão. Deus abençoe, meu irmão. Irmão Gilmar, Daí, fala alguma coisa daí, ô. daí aí, ó. Não dá para ouvir, não, tá com o microfone desligado.
Jailton. Ó, Jailton. Estão me ouvindo agora ou não? Vamos sim, Gilmar. E aí, Gilmar? Como o Rogério falou, né? Estão me ouvindo ou não? Estamos. Tá, estamos. Como o Rogério falou, Foi rapaz, diferente. Paulo realmente ele era um guerreiro, né, rapaz? Você vê que ele mesmo ferido, ele se levantou e saiu a pregar o evangelho, né? Paulo era realmente um homem muito focado. E o objetivo e a missão dele realmente era essa, né? Focar exclusivamente em pregar a palavra de Deus. Eu estava vendo a parte que ali leu aqui, sobre o apedrejamento de Paulo, e eu me lembrei ligeiramente sobre Estevão. Né? E vocês veem que contradição, né? Isso Paulo consentiu no apedrejamento de Estevão. E agora Paulo foi apedrejado. E me passou ligeiramente aqui um pensamento. O que foi que passou na cabeça de Paulo nesse momento? Será que ele passou algum sentimento, né, entre ele ser apedrejado e entre ele consentir na morte de Estevão? Mas a gente sabe que não, porque Paulo era focado e ele realmente tinha um objetivo. Eu acredito que isso nem passou pela cabeça dele. Como o Rogério falou, ele realmente era um guerreiro, então ele se levantou e prontamente foi pregar a palavra de Deus. É isso aí. E, Gilmar, eu preciso falar com você, Gilmar. Eu tenho informação que talvez seja interessante para você. Depois entre em contato comigo no Zap. Tá certo, Gilmar. Amém, meu irmão. Irmão, Belinho. Olha aí, ó. Tá, fala aí pra gente ver ouvir sua voz. Vê se você consegue falar. Uma boa noite a todos. Boa noite, meu querido. Boa noite, irmão. Boa noite, Daíl. Valeu. Deus abençoe. E aí? Que bom ver você. Você tá com o microfone desligado, viu, Daí? Triste dele aí. Chame Pedro, Manda que Pedro triscar. ajuda. Pedro conhece tudo. Se clicar na tela aqui, você vai ver a parte do microfone e você clica no microfone. Apareceu o microfone lá e você, puf, e fala. Cadê Geladinho? O Geladinho saiu. Ele não falou no instante? Ele não falou no instante, não? Ele não falou no instante, né? Tá travando. Agora destravou. Estamos te ouvindo. Pode falar. Pode falar que está destravado, rapaz. Estão ouvindo aí? Isso. Vamos. Sim. Fala aí, em nome de Jesus. Travou. Agora que travou. Aí foi a ação do inimigo. Rogério, foi o inimigo, foi? Amém, meu irmão. Olha, o homem quer falar. Não... O inimigo! Oi, Eli. Oi. Na delicatessen ali. Rapaz, o pessoal da Vigilância Sanitária foi lá e interditou. Segundo eles, não tinha maquininha para fazer aferição. Ah, rapaz. Na Delicute. Delicute, E a situação do atacarejo? Rapaz, o atacarejo parece que o distanciamento que não estava tendo lá dentro. E aí, o que é que tem que Ah, fazer? eu sei. Agora, os ônibus, os trens, não tem isso, né? Eu estou preocupado, né? Os táxis... E as praias? Os táxis que o pessoal pega não tem aferição. Os ônibus que o pessoal entra não tem aferição, não tem distanciamento. Eu não consigo entender essas coisas. É uma contradição, pô.
Mas daí eu consegui daí eu liberar o microfone? Tá liberado aí? Pode falar. Uma boa noite a todos. Amém. Boa noite. Meu irmão, muito obrigado pela sua presença. Gostei de participar da reunião. Ainda falta aí. Participe mais. Vai, em nome de Jesus. Aprendeu alguma coisa, meu irmão? Geraldinho, meu Esse irmão. Rogério pega pesado. Rogério pega pesado. Joga duro, Rogerão. Oli, Diga, eu queria falar com pedir permissão, senhor, para o irmão Geraldinho que tá cantando mais um louvor que eu gostei muito, né? No início ele começou cantando, louvando a Deus. E é bom, né? De finalizar. Ô, glória. Jogando mais um louvor. Ô, glória a Deus. Não é não? Canta o louvor aí, Geraldinho. Pode deixar. Cadê ele? Ele foi buscar. Manda o link de Geraldinho para mim, para eu ver os vídeos dele. Vou botar. Vamos lá. Vou pegar o... Pronto. Isso, meus. Terminar com chave de ouro. Vocês querem o quê? Essa aqui. Isso, Leão de Judá. De Salém. Amém, pode ser. É a sua morada. Que música é essa, Rogério? Ouve-se o todos os povos, eles se dobraram, Senhor, essa? Ouve-se todos os Não. povos, novo ressurgir. Não, essa não é outra. Essa? Não, diga, Rogério. Ele é o leão da tribo. Mas a outra sua, né? A sua não é essa, não, né? Oi? Leão de Judá. Leão de Judá. Só fala que todo mundo Leão conhece, de rapaz. Judá. Permanecer. E os povos virão e virão. Não ter sua lei, pois a sua justiça. Governo. Cadê? Leão de Judá. Leão de Judá. Leão de Judá. Prevalecer. Leão de Judá. Essa aqui, ó. Essa aqui. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém. Importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia. Esse seu complexo interior. Tendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Olha, ele está em o Espírito Santo se move em você, até com gemidos. Daí você pode pra ele dar alma pra você. Por isso levante e cante ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Tem valor. Você tem valor. Você tem valor. Glória a Deus, amém. Glória. Olha como é bom louvar a Bem, Deus. boa noite a todos aí, vamos me retirar.
Deus Bela abençoe. Gilmar, ainda vai orar. Vai orar, só orar, rapaz. Finalizar orando. E é você que vai orar, Gilmar. Ó, Agradeça a Deus aí. E não esqueça de orar pelos missionários. Né? Santo Deus e eterno Pai, Senhor, louvado, exaltado e agradecido seja o teu santo nome. Senhor, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aprendendo mais de ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor, que o Senhor continue abençoando a todos, Pai, quanto estão participando, Senhor, deste programa. Que o Senhor seja com os missionários, Pai, que mova nossos corações a orar e também a contribuir, Pai, para que o teu evangelho cresça, Senhor, e mais pessoas possam ser alcançadas. em nome de Jesus. Senhor, nos abençoa, nos guarde, nos proteja, Senhor, que possamos estar aqui para a próxima quarta-feira, estarmos mais uma vez mais e mais de abençoa a todos, em família, quantos participaram nesta noite dessa live, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Um abraço, meus queridos.